Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Professor Ricardo, vamos aqui para a nossa aula 2, parte 1. Iremos abordar sobre as teorias evolucionistas e aqui nós iremos falar sobre Lamarckismo. Então nós dividimos essa aula em dois blocos. A primeira, aula 2, parte 1, vamos falar de Lamarckismo. A segunda, que é uma continuação desse conteúdo, vai ser a parte 2, darwinismo. Antes de nós continuarmos, após a nossa vinheta, você pode esquecer, mas dê logo o like, se inscreva no canal, aperte o sininho para você receber notificações das nossas aulas e vamos abordar primeiramente sobre Lamarckismo após a nossa vinheta. Muito bem, turma, estamos aqui para a nossa aula, onde eu falei para vocês. Aqui nós iremos abordar a parte 1 sobre Lamarckismo. Eu vou puxar um pouco sobre a história desse cientista, a importância dos trabalhos que ele realizou, e no final a gente faz referência à lei que ele se destacou e que nos livros, né, de biologia do ensino médio fazem muita referência. E aí a gente vai comentar um pouco sobre isso. Então aqui nós iniciaremos um caso, né, Lamarck e Darwin, buscando as concepções de cada um em relação a como que se dava as formas de transmitir as características de pais para os seus descendentes, como é que as espécies realizavam isso. Então, cada um trouxe uma ideia, né? Vamos ver primeiramente a ideia de Lamarck, e na outra aula, que é uma sequência dessa daqui, você tem que assistir as duas partes. A aula 2, que é essa daqui, foi dividida em duas, tá? Então, não esqueça, essa é a parte 1, que nós vamos falar um pouquinho da história de Lamarck. Então, aqui a gente traz algumas referências, tá, desse cientista, e ele foi considerado, na sua época, um autodidata, né? E aqui nessa sua característica, ele buscou conhecimentos em diversas áreas, como, por exemplo, na área da zoologia, tá? Que é essa aqui, que vai estudar a diversidade de animais. Mas, assim, antes dele, de fato, se consolidar nessa área da pesquisa, né, ele foi educado para ser padre, né? Jesuíta, que aos 17 anos acabou abandonando aí a educação religiosa. é, Algumas referências sobre a história dele, diz que aos 18 anos ele foi convocado para a guerra, né? Chamado aí de Guerra dos 7 Anos, mas depois, quando ele retornou, ele foi estudar História Natural em Paris e começou seus trabalhos na área de zoologia, com enfoque aos invertebrados. Ele também se destacou, além da área de zoologia, além dessa área da taxonomia, tá? Ele fez estudos na área da metodologia, está destacado aqui, e na geologia, onde na metodologia ele estabeleceu técnicas de pesquisa, né? Por exemplo, o método científico, ele usou muito dessa técnica e aperfeiçoou, e realizou estudos na área da geologia, enfocando aí, né, o solo, as rochas. Então, esse cientista, ele se destacou em diversos ramos, né? Além dos trabalhos de Lamarck, a gente também faz consideração que ele teve, né, alguns colaboradores que o ajudaram no levantamento aí de suas ideias e de suas conclusões. Vamos ver primeiramente aqui algumas áreas que ele se destacou, né? Conhecimento biológico, a gente chama o ramo aqui da taxonomia. Pessoal, a taxonomia, ela é uma parte da biologia que se preocupa em dar nomes aos seres vivos. Então, utiliza regras para
evitar que ocorra confusões regionais, né, entre gênero, espécie, agrupando os grupos de acordo com as suas características e semelhanças biológicas. Ele estudou alguns filos aí, por exemplo, os moluscos, estudou aí a classe dos insetos, os vermes, equinodermos, os pólipos aí, por exemplo, representantes dos quinidários. Então foi um cientista que se destacou em diversos ramos, né? Mas o que a gente vai abordar aqui sobre Lamarck foi uma ideia que ele trouxe, que acreditava-se que o movimento de uma espécie com relação ao seu órgão poderia ser o responsável de adquirir mecanismos durante, ao longo da vida, ao longo da fase da vida, e passar isso para os seus descendentes. Mas a gente busca aqui um pouquinho de uma crença que ele tinha na concepção de vida. Ele acreditava que de repente poderia ser através da geração espontânea. Tá aqui a geração espontânea. O que foi essa geração espontânea, pessoal? Foi uma crença, tá? Que acreditava-se que a vida surgia de um meio sem vida. Bastaria ter um princípio ativo, alguma coisa assim, vital, um princípio vital que fizesse com que a vida surgisse de um meio que não existisse vida. Essa geração espontânea, ela foi muito defendida pela abiogênese, tudo bem? Mas vamos voltar aqui para o que a gente quer falar mesmo, né? Que Lamarck formulou uma lei, né? Que ele se baseou na questão do movimento. O que é esse movimento? Então, imagine uma espécie de animal, essa espécie de animal começa a exercitar muito os seus órgãos, uma parte do seu membro, ou o pescoço, o braço, a perna, e de repente esse órgão se desenvolve, fica mais forte, e esse desenvolvimento a espécie acabaria passando para as suas descendências, né? E ele achava que isso era um fator fundamental aí para que ocorressem essas mudanças nos seres vivos. E é disso que nós iremos, então, se aprofundar um pouquinho aqui, como que ele chegou a essa conclusão, né? Ele observou muito as espécies e nessa observação ele formulou algumas ideias, né, algumas hipóteses, que ele trouxe aqui, né? O termo movimento seria uma mudança que, pelo movimento, o organismo buscaria desenvolver e especializar os seus órgãos. Ou seja, uma espécie começa a utilizar bastante uma parte do seu corpo. E essa parte que ele está utilizando começa a sofrer especializações, sofrer divisões, e essas divisões iriam se passar, então, essas características para os seus descendentes. Ele também trouxe aí a possibilidade que o envelhecimento ocorreria quando a excreção superasse a nutrição, ou seja, a, a eliminação de substâncias tóxicas no organismo fosse maior do que a absorção de energia através da nutrição. Trouxe algumas ideias relacionadas a isso, mas não conseguiu colocar experimentos de forma mais concretas. Também falou dos fluidos do corpo que percorreriam as partes sólidas, formando órgãos e sistemas. Ele tinha uma visão aí dos níveis de organização da natureza, por exemplo, que os átomos se reorganizam na natureza e formam moléculas, e essas moléculas vão se organizando, formando células, essas células se reorganizam novamente, formando tecidos, depois esses tecidos formariam os órgãos até chegar nos sistemas, tá? Então, foi uma concepção aí que ele também trouxe, mas ainda ele não tinha se destacado, tá, praticamente assim, na questão da lei, que realmente seria explicada para que se tinha a transmissão dessa característica de pai para filho. A gente traz também aqui que Lamarck reconhecia a existência de um criador, mas ele achava que o criador se limitou-se somente à natureza, né? E pronto.
Mas mesmo ele reconhecia a existência de um criador, de um ser superior, só que ele se destacou na visão evolucionista, né? Lamarck foi um evolucionista, tá? Bom, em relação às ideias do seu modelo, que a gente chama de hipótese do modelo, hipótese de Lamarck, né? O que foi que ele trouxe aí sobre isso? A modificação das espécies era baseada em leis. Qual foi a lei que ele formulou, né? Então, ele achava que a vida teria evoluído de um meio simples para o complexo. Ou seja, então a vida começou de forma de organismos unicelulares, com estruturas morfológicas bem simples, mas que há milhares e milhares de anos isso foi mudando através de diversos mecanismos, como a mutação foi um deles, tá? Também a gente traz destaque, e isso aqui a gente uma relevância aqui, e também algumas críticas, onde é o seguinte fato, né? Os órgãos surgiam em função de necessidades, que ele colocou aqui, nessas necessidades, aptos que resultassem em órgãos. A insistência do uso ou desuso, que a gente está colocando aqui, e desuso dos órgãos, estariam diretamente relacionados com a sobrevivência da espécie na natureza. Então, por exemplo, seria o seguinte: a espécie só ia sobreviver e ficar muito tempo no meio ambiente se dependesse dela usar ou não o seu órgão para adquirir mecanismos sofisticados e esses mecanismos iriam passar para os seus descendentes. Uma outra lei que ele propôs foi a herança dos caracteres adquiridos através justamente do uso e desuso. O fato de usar ou não seria conservado essa característica e passado para gerações com novas modificações, tá? Ah, Ao restringirmos, então, o lamarquismo, pessoal, a lei do uso e desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos é uma simplificação que reduz a teoria de Lamarck sobre a vida, a sua transformação a uma caricatura de péssima qualidade do que ele pensava. É o seguinte, porque quando a gente fala de lamarquismo, só se fala que ele criou essa lei do uso e desuso e da herança da lei dos caracteres adquiridos, certo? Mas não foi só isso. É lógico que essa lei do uso e desuso, né, lá na frente, com o aperfeiçoamento das pesquisas, da própria genética, caiu por terra essa ideia. Na verdade, Lamarck queria tentar explicar alguma coisa sobre a herança, mas não conseguiu. Mas se restringe muito quando se fala de Lamarck sobre essas duas leis. Ele formulou a lei do uso e desuso e ele formulou a lei dos caracteres adquiridos. Mas não foi só isso, ele se destacou na área da botânica e trouxe contribuições importantes, porque ele conseguiu formular regras de nomenclatura, na área de botânica, na área da zoologia, na área da geologia, estudo do solo, na área da metodologia da pesquisa científica. Então ele teve sim a sua importância, a gente não pode é, o, o, o criticar por um equívoco em suas teorias, mas que ele também trouxe coisas interessantes, tá? Aqui é um exemplo que ele ficou muito famoso, onde ele acreditava que esse movimento repentino, esse movimento de esforço, né, ele usou o exemplo das girafas, que elas teriam o pescoço longo justamente pelo uso desse movimento, desse esforço. Começaram a usar muito o pescoço para alcançar as folhas das plantas, uma vez que esses animais tinham obtenção de energia do tipo herbivorismo, né, se alimentam de vegetais, de plantas, e esse grupo de animais precisava alongar muito o pescoço, fazer bastante movimento, e aquelas girafas que conseguiram alongar o pescoço, elas passavam essa característica para os seus descendentes, que ele chamou de herança dos caracteres adquiridos, tá? Então, essa foi um exemplo muito famoso, e a gente chama atenção que Lamarck não estava estava totalmente equivocado, pessoal. Até porque também é bom colocar aqui que Lamarck
não tinha conhecimento de genética, e nem Charles Darwin também, tá? Eles não tinham conhecimento de genética, mas tentaram explicar alguma coisa aí sobre o comportamento dos animais, cada um trouxe a sua ideia. Então, a gente finaliza aqui a parte 1 sobre Lamarckismo e fique atento para você localizar aí a parte 2, que vamos falar sobre Darwinismo, tá? Vamos então para a nossa parte 2. Mais uma vez, eu chamo a atenção aí para vocês não deixar de assistir a outra parte para entender aí um pouco sobre as teorias evolucionistas, tá, pessoal? Tchau, tchau.